Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live, a convite da Editora Método. Para mim é um grande prazer estar aqui para bater um papo com vocês sobre a postura resolutiva do Ministério Público nos conflitos de massa. A ideia, meus amigos, é falar um pouquinho sobre temas que constam da nossa obra Interesses Difusos e Coletivos, volume 1, especialmente solução negociada nos conflitos de massa, ou seja, solução negociada na tutela dos bens coletivos. E aqui estamos tratando de meio ambiente, direito do consumidor, patrimônio público, direito das pessoas com deficiência, direito dos idosos, direitos sociais em geral, saúde, educação. Esse é o tema do nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer. Eu sou o professor Landolfo Andrade. Só vou guardar um momentinho. Valeu, galera. Pedro, Andréa, tá aí, Matheus, Laís, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer bater esse papo com vocês sobre esse tema que me é muito caro, né? Ministério Público, postura resolutiva nos conflitos de massa. Um tema que com certeza vai ser cobrado nos concursos que vocês vão enfrentar, especialmente na carreira do Ministério Público. Primeiro eu quero agradecer o convite da Método. Esse projeto, né, de vocês terem lives com os autores dos livros, é um projeto muito legal, é uma maneira de nos aproximar. A gente tem esse contato pela obra escrita, mas muitos de vocês não são nossos alunos em cursos preparatórios para concurso, em faculdade, em pós-graduação. Então é uma grande oportunidade para eu poder conhecê-los um pouquinho melhor, também para vocês conhecerem os autores, especialmente nesse momento delicado que a gente está enfrentando, de quarentena, a gente tem que ficar em casa. Então é uma iniciativa muito legal por parte da Editora Método, para amenizar, né, para dar um pouco aí de entretenimento para nós, para vocês, especialmente nessa fase tão difícil aí da história do Brasil, da história mundial. E eu vou conversar com vocês sobre, basicamente, acesso à justiça. Essa é a ideia. Quando eu falo em postura resolutiva do Ministério Público nos conflitos de massa, aí Marininha, tudo bom? Vamos entrando aí, galera. Quando a gente fala em postura resolutiva do Ministério Público nos conflitos de massa, estamos falando basicamente do direito fundamental do acesso à justiça. Quando a gente pensa em Ministério Público resolutivo nos conflitos de massa, conflitos que envolvem tutela de bem coletivo, estamos falando em acesso à justiça. E não um acesso à justiça como eu estudei na minha faculdade, eu me formei em 2000, então quando eu entrei na faculdade, a noção de acesso à justiça era diferente. Para uma pessoa ter acesso à justiça, ela necessariamente tinha que ter acesso a uma sentença justa. Essa era a noção de acesso à justiça. Abraço lá para São José do Rio Preto, valeu Matheus, galera de São José do Rio Preto, na terra onde eu morei por 6 anos, tenho grandes amigos lá na cidade. Então, a noção de acesso à justiça que eu estudei na faculdade era essa, era acesso a uma sentença que fosse justa. Mas não é essa a noção que a gente trabalha hoje de acesso à justiça, isso é muito pouco. Não basta que a pessoa tenha direito a uma sentença justa para que ela tenha acesso à justiça. Acesso à justiça, numa leitura mais contemporânea, é muito mais do que isso. E nós temos uma obra clássica, né, dos professores Mauro Capelletti e Brian Garf, que trata das ondas renovatórias do acesso à justiça. A ideia, basicamente, desse estudo é, conforme as realidades de cada tempo, de cada espaço, nós removermos aqueles obstáculos que estão impedindo que as pessoas tenham um efetivo acesso à justiça. A primeira onda renovatória de acesso à justiça, ela tem como característica principal a remoção do obstáculo econômico. Percebeu-se à época que muitas pessoas não tinham recursos para arcar com as custas processuais, os honorários advocatícios. Em razão dessa limitação de ordem econômica, elas não tinham acesso real à justiça. Então, a primeira onda renovatória tem como característica principal o rompimento desse primeiro obstáculo de acesso à justiça, que era o obstáculo de ordem econômica. E aí vem a ideia de assistência judiciária gratuita para os pobres, para os necessitados. Aqui em nosso ordenamento jurídico, ela tem como grande marco, como grande norma, a Lei 1060/51. E a Constituição de 88, ela reforçou essa onda renovatória com a previsão das defensorias públicas, dessas instituições que têm por missão
promovia a defesa desses necessitados, desses hipossuficientes, desses vulneráveis do ponto de vista econômico. Então, a primeira onda renovatória de acesso à justiça teve como principal característica, principal marco, a retirada desse obstáculo econômico. Mas percebeu-se com o desenrolar do tempo que isso não era suficiente. E percebeu-se que havia uma grande repetição de demandas envolvendo o mesmo tema, e essas demandas, quando elas eram enfrentadas e tratadas de forma individual, elas eram inefetivas. Imaginem, por exemplo, uma instituição financeira que resolve aplicar uma tarifa indevida para cada um dos seus milhões de correntistas. Então, de cada correntista, num determinado mês, essa instituição financeira cobra R$10 de forma indevida e é debitado automaticamente da conta corrente daquele correntista. Todos os meses, R$10. Só que essa instituição financeira tem milhões de correntistas. Imagina, aquele correntista individualmente considerado, ele não se animava a procurar a justiça para brigar por esses R$10 que a instituição financeira tungou da sua conta bancária. Então percebeu-se a existência de uma chamada litigiosidade contida. O professor Watanabe trata bem desse assunto. Litigiosidade contida, lesões que eram do ponto de vista individual não muito significativas do ponto de vista econômico e que não estimulavam as vítimas a procurarem o Poder Judiciário. Só a despesa com advogado ou com transporte até para ele ter acesso à justiça já seria até maior do que o prejuízo que ele teve. E percebeu-se que o direito concebido para o enfrentamento dessas questões, o direito processual civil individual, inspirado nos ideais liberais, não era suficiente para a tutela dessas lesões em larga escala, essas chamadas lesões massificadas. Havia uma litigiosidade contida e o sistema processual então vigente não oferecia mecanismos, instrumentos eficazes para a tutela dessas situações. Nós tínhamos algumas limitações, por exemplo, a legitimação ordinária. O CPC só autorizava a pessoa a defender em nome próprio, interesse próprio. Tinha a limitação também da coisa julgada, uma sentença, os seus efeitos não poderiam alcançar pessoas que não participaram daquela relação jurídico-processual. Esses entraves faziam com que essas lesões em larga escala ficassem sem tutela. E isso representava o quê? O esvaziamento do acesso à justiça nessas situações. Então, aí vem a segunda onda renovatória do acesso à justiça, que tem como característica marcante o quê? O rompimento desses obstáculos de ordem instrumental e que inviabilizavam a tutela desses interesses que eram individuais, mas que deviam ser defendidos de forma coletiva. Seria muito mais eficaz. E também essa segunda onda renovatória, trazendo essa previsão de instrumentos de tutela coletiva de direitos, permitiu também uma defesa mais efetiva de bens ambientais, bens dos consumidores, bens chamados bens difusos, que a pessoa individualmente considerada não estava autorizada a tutelar. Lembra? A legitimação era ordinária, só se autorizava alguém a defender em nome próprio, interesse próprio. O cidadão não podia em seu nome defender o meio ambiente porque não era dele. Então, houve a necessidade de criar novos mecanismos para a tutela desses novos bens jurídicos de ordem coletiva, esses direitos fundamentais de segunda e terceira dimensão, e aí vem a segunda onda renovatória trazendo então instrumentos de tutela coletiva de direitos ou de tutela coletiva de direitos individuais. E aí ganha um grande destaque a nossa Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, a própria Constituição Federal que autoriza essa tutela coletiva, conferindo ao Ministério Público, inclusive, lá no artigo 129, inciso 3º, atribuição para promover inquérito civil, ação civil pública, justamente para defender patrimônio público, social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Vem também a figura do mandado de segurança coletivo, a ampliação do objeto da ação popular. Então a Constituição Federal ela foi também importante para assegurar essa ampliação do acesso à justiça, e isso marca a segunda onda renovatória de acesso à justiça.
E neste ponto eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte aspecto. Nessa segunda onda renovatória, o Ministério Público foi um grande protagonista. Por quê? Não porque seja uma instituição melhor do que as outras, não, mas por quê? Porque dentro do ordenamento jurídico, dentro do microsistema de tutela coletiva, a única instituição que goza de uma ferramenta que é importantíssima para a boa tutela dos bens coletivos é o Ministério Público. O Ministério Público é o titular privativo de um instrumento chamado inquérito civil. E esse inquérito civil, que é um procedimento administrativo de natureza investigativa, ele permite que o Ministério Público produza provas, requisite documentos, determine que as pessoas compareçam a promotorias para serem ouvidas. Então, o inquérito civil confere ao Ministério Público importantes instrumentos, importantes ferramentas para que a investigação chegue a um bom termo. E por isso que o Ministério Público, nessa segunda onda renovatória, que tem como marca principal a tutela coletiva de direitos, foi o grande e continua sendo o grande protagonista, é o principal legitimado extraordinário, é o principal autor de ações coletivas no ordenamento jurídico brasileiro, tanto em razão do seu perfil constitucional, como também em razão de ser a única instituição dotada dessa importante ferramenta chamada inquérito civil. Mas percebeu-se que precisava ir além esse acesso à justiça, não bastava a questão da assistência judiciária gratuita, não bastava a previsão do processo coletivo, ferramentas para tutela coletiva de direitos. O acesso à justiça ainda não estava sendo satisfatório. E aí vem a terceira onda renovatória. E essa terceira onda renovatória de acesso à justiça, na lição do professor italiano Mauro Capelletti, ela tem como característica, primeiro, a simplificação dos procedimentos, e aí vem a lei dos nossos juizados especiais cíveis e criminais, a lei 9.099 de 95, simplificando, trazendo a oralidade, a informalidade para os processos da alçada dos juizados especiais. Inclusive, no dia de hoje, 27 de abril de 2020, nós tivemos uma inovação no ordenamento jurídico, a previsão de que, em sede de juizado especial, será admitida a conciliação virtual, por meio das ferramentas da internet. Nessa terceira onda renovatória, a ideia é essa, facilitar o acesso à justiça. Então, parabéns para essa inovação, ela vem ao encontro dessa ideia. Então, essa primeira marca da terceira onda renovatória, a facilitação do acesso à justiça. Mas ela apresenta uma segunda marca muito importante, uma segunda característica que a identifica de maneira muito forte, que é a utilização dos mecanismos de autocomposição. Acesso à justiça deixa então de ser acesso a uma sentença justa. Acesso à justiça é muito mais do que isso. Acesso à justiça, na concepção contemporânea, é acesso a uma ordem jurídica justa, acesso a uma solução para qualquer conflito de interesses que seja adequada, célere e eficaz. E muitas das vezes, a solução mais adequada não será pela via judicial, mas sim pela via extrajudicial, através da negociação, mediação, conciliação, os mecanismos, de autocomposição. E nesse sentido merecem em especial destaque nessa quadra o nosso Código de Processo Civil, que vem com essa característica forte de fomento à negociação, à conciliação, à mediação. Merece destaque também a nossa Lei de Mediação, que é de 2015, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça e também a Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público. Vocês que conhecem bem a instituição Ministério Público sabem que a missão do Ministério Público é, enquanto instituição permanente, defender a ordem jurídica, defender interesses sociais, individuais indisponíveis, defender o regime democrático. E quando a Constituição confere ao Ministério Público a missão de defensor da ordem jurídica, aqui a gente identifica o Ministério Público como um garantidor de acesso à justiça. É papel do Ministério Público garantir o acesso à justiça. E nesse momento é que a gente vai falar de Ministério Público resolutivo.
Nessa terceira onda que busca ampliar o acesso à justiça por meio da simplificação dos procedimentos e também por meio dos mecanismos de autocomposição, o papel do Ministério Público qual é? O papel do Ministério Público nessa terceira onda qual é? E aqui neste ponto a gente entra no tema no nosso bate-papo. O Ministério Público, para ser um garantidor do acesso à justiça, deve ser um Ministério Público resolutivo e não um Ministério Público demandista. Qual a diferença, Landolfo? Quando a gente estuda o Ministério Público, atribuições do Ministério Público, existe um marco divisório na história do Ministério Público brasileiro. E esse marco divisório, esse divisor de águas na história do Ministério Público brasileiro, se chama Constituição Federal de 1988. Antes da Constituição de 88, nós identificamos claramente que o Ministério Público ele tinha uma atuação demandista. Essa era a vocação do Ministério Público antes da Constituição de 88. A solução de qualquer conflito necessariamente passava pela judicialização do conflito, tanto na área penal, especialmente na área penal, e aqui vigora o princípio da indisponibilidade da ação penal, mas também na área civil. Essa é a ideia de Ministério Público demandista, um Ministério Público vinculado ao processo, comprometido com a judicialização do conflito para buscar a solução desse conflito. E a Constituição de 88 ela veio romper o perfil histórico do Ministério Público. O perfil de atuação do Ministério Público a partir de 88 muda e deve ser um Ministério Público resolutivo. E esse perfil resolutivo vale para todas as esferas de atuação, na esfera criminal e na esfera coletiva. E na esfera coletiva a gente está falando de conflitos de massa. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Landolfo, o que é um Ministério Público resolutivo? O Ministério Público resolutivo, meus amigos, é aquele que tem compromisso com a efetividade da tutela. Ele não tem um compromisso com a judicialização. O compromisso dele é com a efetividade da tutela. O bem jurídico deve ser defendido da melhor maneira possível e para isso deve ele buscar as ferramentas mais adequadas para alcançar esse objetivo. E na maior parte das vezes, eu asseguro aos senhores, as ferramentas mais adequadas não serão uma ação civil pública ou uma ação penal, mas sim algum mecanismo, alguma prática de autocomposição. Essa é a ideia de Ministério Público Resolutivo. Cuidado! Eu não estou dizendo para vocês que quando o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, necessariamente ele está adotando uma postura demandista. Às vezes pode ser a única solução possível ao ajuizamento da ação civil pública. Mas, antes de ajuizar a ação civil pública, o Ministério Público Resolutivo ele esgota todas as tentativas possíveis. Ele utiliza de todas as ferramentas que o ordenamento jurídico lhe confere para, por meio da negociação, da mediação, encontrar a melhor tutela para aquele bem, seja ele um bem penal ou um bem coletivo. Essa é a ideia do Ministério Público resolutivo. E a Constituição de 88 ela traz esse marco claramente. O Ministério Público não pode mais ser aquele Ministério Público que fica aguardando o conflito chegar no seu gabinete e quando chega ele judicializa, ou seja, ele tira da mesa o problema e coloca na mesa do juiz. Esse é o Ministério Público demandista. O Ministério Público resolutivo é aquele que só vai colocar o problema na mesa do juiz quando ele esgotar todas as tentativas, utilizar todas as ferramentas que ele dispõe para buscar uma solução negociada para aquele conflito. E são várias as ferramentas que o Ministério Público dispõe. O inquérito civil é uma delas, que é um instrumento, um procedimento de investigação. No bojo do inquérito civil, o Ministério Público pode pedir uma recomendação, e essa recomendação, em sendo acolhida por aquele que está lesionando ou ameaçando de lesão o bem coletivo, solucionou o conflito. O Ministério Público pode celebrar um compromisso de ajustamento de conduta, e celebrando o compromisso de ajustamento de conduta, ele assegura uma proteção suficiente para esse bem jurídico que está sendo lesado ou ameaçado de lesão, sem precisar se recorrer ao Poder Judiciário. E qual que é a vantagem, meus amigos, de você buscar uma solução negociada? E isso aqui não vale só para o Ministério Público, vale para qualquer operador do direito, inclusive os advogados. A vantagem é que quando você encontra uma solução que é negociada, a probabilidade de adimplemento aumenta exponencialmente. Por quê? A solução, quando é negociada, as partes se sentem parte da solução.
É diferente de uma sentença que impõe a solução. Na negociação, na mediação, a solução é construída por meio do diálogo, por meio da transparência, por meio da cooperação entre as partes que estão no conflito. A probabilidade de adimplemento da obrigação assumida numa negociação é muito maior. Mas não é só isso. Quando uma solução é buscada de forma negociada, a sua execuibilidade também é muito maior. Veja, às vezes tem questões que são extremamente complexas, envolvendo habitação e urbanismo, envolvendo patrimônio público, envolvendo meio ambiente, consumidor. Às vezes uma sentença, ela vai pôr fim ao processo, mas não vai pôr fim ao conflito, porque ela pode não dar a solução mais adequada para aquele caso, porque o processo civil tradicional e a cultura do operador do direito, ele não é o meio mais adequado para esse tipo de tratativa. O meio mais adequado é um meio mais informal. Embora nós tenhamos já hoje muito estímulo dentro do processo, o CPC vem nesse sentido, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o meio mais adequado são os meios extraprocessuais. A negociação ela é muito mais efetiva. Então essa é a ideia de Ministério Público resolutivo. O Ministério Público resolutivo é aquele que tem compromisso com a proteção efetiva do bem jurídico, aquele que tem compromisso em utilizar todas as ferramentas que o ordenamento jurídico lhe confere enquanto instituição para promover acesso efetivo à justiça, afastar uma lesão a um bem jurídico da maneira mais adequada, célere e eficaz possível. Esse é o Ministério Público resolutivo. O ordenamento jurídico brasileiro ele confere legitimidade ao Ministério Público para atuar na tutela coletiva. E há uma presunção legal de que o Ministério Público detém legitimidade. Mas nós já estamos percebendo que o Ministério Público, embora tenha legitimidade para promover a tutela de bens coletivos, nem sempre o faz da maneira mais correta, nem sempre o faz atendendo os interesses daquele grupo de pessoas que ele está representando. Essa legitimidade para o Ministério Público resolutivo, para ela ser efetiva, ela tem que vir acompanhada de que uma legitimação social da sua atuação. E para isso ele tem que se aproximar da sociedade. Ele tem que se aproximar dos grupos que cujos interesses estão sendo tutelados. Essa é a ideia do Ministério Público resolutivo. Mesmo quando a única solução possível é a propositura de uma ação civil pública, ele deve procurar conversar com as partes envolvidas, com os grupos sempre que possível, para considerar as manifestações sociais, as manifestações dos cidadãos envolvidos e afetados naquele conflito e trazer esse sentimento para a tua manifestação processual. Esse é o Ministério Público resolutivo. Aqui em Santos nós temos muito problema, em cidades litorâneas, onde tem morro, problemas de ocupação irregular do solo, né? Loteamentos clandestinos, invasão de APP, encosto de morro, encosta de morro. E aí nós temos um problema puxando o outro, porque você vai lá numa comunidade carente, falta água. E hoje nós estamos aí na epidemia, uma pandemia do coronavírus. A OMS, todas as autoridades recomendam cuidado com a higiene pessoal. E essas pessoas não têm água em sua residência. E aí, muitas vezes, a solução, que a princípio é a solução mais correta, não atende os interesses dessa comunidade. Eu vou dar um exemplo concreto que acontece aqui em Santos. Tem uma comunidade chamada Vila Pantanal, ocupação irregular. E essa comunidade tem um trecho lá do território dessa comunidade que falta água. E a concessionária de serviço público que abastece a água no município se recusa a ligar a água lá, embora já tenha a estrutura pronta, por política institucional. Olha, a gente não pode levar água onde há ocupação irregular, porque a gente vai estar fomentando aquela ocupação irregular. Então hoje onde há 100 barracos, amanhã com a água vai para 200. E aí vem o Ministério Público, que tem por lei a legitimidade para tutelar o meio ambiente e o urbanismo, o ordenamento jurídico do ponto de vista urbanístico, e se ele não conversar com essa população, qual que vai ser a solução dele? Vai entrar com uma ação civil pública pedindo ao município a condenação, a obrigação de fazer, olha, retira esse pessoal dessa área irregular. E muitas vezes isso não é possível do ponto de vista fático. É impossível tirar essas pessoas dali.
já há uma consciência, já há uma identidade da comunidade com aquela região. E aí você vai lá no local, e essa é a noção de Ministério Público Resolutivo. Ele tem que se aproximar da comunidade, tem que se aproximar dos representados para que a representação seja adequada. Não basta a legitimidade assegurada em lei. A sua representação deve ser adequada e para isso ele deve ouvir a população. Aí você vai lá na comunidade, sai do seu gabinete com ar-condicionado e vai lá, junto à comunidade, e percebe o seguinte, que aquela região ela está tão encravada que mesmo que a concessionária traga água, é impossível aumentar o número de barracos. Então veja, a posição da concessionária está errada. É possível atender essa população, levar água para essa população, sem que isso represente risco à ordem urbanística, porque não dá mais para aumentar, está encravada. E só o Ministério Público Resolutivo, que vai até o local, conversa com os líderes dessa comunidade, vai conseguir encontrar essa solução. O Ministério Público demandista faria o quê? Lá do gabinete dele, pegaria o inquérito civil e falaria, olha, eu vou meter uma ação civil pública e vou jogar essa bucha para o juiz. Esse é o Ministério Público demandista. O Ministério Público Resolutivo não. Ele tem um compromisso com a efetiva tutela do bem jurídico, levando em consideração os interesses dos grupos afetados por sua ação. Essa é a ideia de Ministério Público Resolutivo. Deve haver uma aproximação do Ministério Público com a sociedade civil. O Ministério Público deve sair do seu gabinete, deve se aproximar da sociedade civil para que a sua legitimação deixe de ser legal e seja social. Aí sim ele vai ser um representante adequado. Ele deve conhecer a realidade social local. Os órgãos de execução do Ministério Público eles devem priorizar o diálogo. Essa é a ideia do Ministério Público Resolutivo. Deve dialogar com a população. Mas como que eu vou dialogar com a população? Nós temos ferramentas para isso. Audiência pública, atendimento ao público. Instaura um procedimento administrativo que tenha por objeto algum projeto social. A Carta de Brasília do Ministério Público já prevê essa noção de atuação, de aproximação da sociedade para bem representar os interesses da sociedade. E aí a gente entra para a resolução, para uma análise breve da resolução 118 de 2014 do Ministério Público. Essa resolução ela impõe ao Ministério Público brasileiro que implemente uma política interna de autocomposição. Ela fomenta a autocomposição no âmbito do Ministério Público e, dentre outras coisas, ela confere ao Ministério Público algumas práticas de autocomposição que vão viabilizar essa atuação resolutiva. Quais são elas? A negociação, a mediação, a conciliação, convenções processuais e também as práticas restaurativas. Me chama a atenção neste momento, quando a gente fala de Ministério Público Resolutivo para a tutela de bens coletivos, ou seja, para a solução de conflitos de massa, as duas práticas mais importantes para bem desempenhar esse papel são a negociação e a mediação. Porque a negociação ela é recomendada justamente para essa hipótese em que o Ministério Público detém legitimidade para a tutela de interesses coletivos. É nesta hipótese que ele vai se valer da negociação. E ela é recomendada, essa negociação. Só vamos entrar na justiça em último caso. Negociação está prevista então na resolução 118. E ela é um processo ético de diálogo. A negociação, meus amigos, é um processo ético de diálogo entre as partes em conflito. E por meio desse processo ético de diálogo, após a geração conjunta de soluções e também a avaliação dessas opções, essas partes tentam chegar à solução autocompositiva que melhor atenda aos interesses de todos. Essa é a ideia da negociação que vale no direito individual e que vale também no direito coletivo. O Ministério Público conversando com as partes afetadas para encontrar opções que bem atendam aos interesses de todos. E, uma vez chegada a bom termo a negociação, como que o Ministério Público vai formalizar essa negociação? Compromisso de ajustamento de conduta, se for na fase extrajudicial, e se for em juízo, vai ser um acordo judicial que será homologado pelo juiz. Essa será a forma de formalizar essa negociação quando ela chega a bom termo. E qual a diferença, Landolfo, da negociação e da mediação? Na negociação, o Ministério Público ele é o protagonista, ele é parte da solução do problema, ele é o representante de um grupo. Já na mediação, ele se afasta um pouco, ele atua como um facilitador. Ele
será um intermediário, um terceiro que vai facilitar a negociação das partes em conflito. Ela é muito utilizada em casos de conflito social. Esse exemplo que eu dei aqui de Santos é um exemplo para solução através da mediação. O Ministério Público vai atuar como mediador entre a associação dos moradores daquela comunidade e a concessionária e também o poder público para que seja encontrada uma solução que atenda ao interesse de todos os envolvidos, que seja a melhor solução possível, né? Então é um exemplo clássico, né? Invasão de prédio urbano por movimento social, problemas, conflitos escolares, são situações apropriadas para a utilização desse mecanismo da mediação. Então, eu tenho alguns exemplos que eu trouxe aqui para a gente conversar sobre o Ministério Público Resolutivo, exemplos bem-sucedidos, porque o Ministério Público Resolutivo ele não é só para tutela de bem coletivo, na esfera criminal também, o Ministério Público deve ser resolutivo. Mas a gente vai fazer um recorte e tratar só da esfera coletiva. E aí não tem como eu deixar de citar o exemplo do NUCAM, do Ministério Público de Minas Gerais. Núcleo de composição, de autocomposição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esse núcleo ele só trabalha com casos complexos ambientais, lá no Ministério Público de Minas Gerais. Apenas situações complexas que envolvem normalmente poder público, permissão. E veja, esse núcleo que tem como viés de atuação esse viés resolutivo e que busca em primeiro plano a solução por meio da negociação, para os senhores terem uma ideia, o índice de resolutividade extrajudicial desse núcleo é de 90%. Ou seja, mais de 90% dos conflitos envolvendo a tutela de bens ambientais são solucionados pela autocomposição. Um exemplo muito bom de atuação do Ministério Público. Tem um outro exemplo também que eu participei quando eu era promotor no interior do estado de São Paulo, uma comarca chamada Tabapuã. Essa comarca ela reunia 3 municípios, Catiguá, Novais e Tabapuã. E esses municípios, nenhum deles tinha instituição de acolhimento. Então eu era promotor da infância e da juventude, eu era clínico geral, também era promotor da infância e juventude. E eu não tinha para onde encaminhar essas crianças e adolescentes que estavam em situação de risco, de abandono e que recebiam essa medida de proteção consistente em acolhimento institucional. Eu tinha que telefonar para Rio Preto, para Catanduva e suplicar para as instituições dessas outras cidades receberem os nossos adolescentes, as nossas crianças em situação de risco. E aí, depois de muita negociação com as prefeituras, nós conseguimos que fosse, por meio de um consórcio, criada uma instituição de acolhimento que atendesse as 3 cidades. Então, depois de mapeamento da situação, olha, qual que é a demanda de cada cidade? Como que a gente faz um rateio proporcional das despesas para atender a demanda proporcional de cada cidade? Vamos encontrar uma solução para isso, não por uma ação civil pública. Seria muito mais fácil ajuizar uma ação civil pública. Seria muito mais fácil. Mas a colega que me antecedeu, a doutora Daniela Ito, que hoje está lá em Valinhos, uma brilhante promotora de justiça, está em Vinhedo, melhor dizendo, ela, por meio de várias reuniões, ela conseguiu celebrar um compromisso de ajustamento de conduta. E aqueles 3 prefeitos dos 3 municípios assumiram um compromisso de, nesses municípios, criar uma única instituição de acolhimento, para que esse problema fosse sanado. E aí eu assumi o cargo e o TAC não havia sido cumprido. As obrigações assumidas naquele compromisso de ajustamento de conduta foram adimplidas, já tinha sido escoado o prazo e os municípios não tinham cumprido as obrigações assumidas naquele TAC, que eram basicamente criar uma instituição de acolhimento. Ao invés de executar na justiça aquele TAC, o que eu fiz? Fiz mais 10 reuniões ao longo de 3 meses para encontrar opções junto com eles para a melhor solução daquela questão. E quais foram as opções que nós encontramos? A principal, a melhor, foi o consórcio público, e aí houve o rateio das despesas e a gente conseguiu então entregar para a comarca de Tabapuã uma instituição de acolhimento. Depois de muitas reuniões para a celebração de um TAC pela colega Daniela e muitas reuniões para que esse TAC fosse cumprido. E aí eu já tive a minha parcela de participação. Não judicializamos. Seria muito mais fácil pegar uma ação civil pública e ajuizar. Provavelmente a gente conseguiria, após uns 3 anos,
aquela instituição de acolhimento. Mas, por meio da negociação, nós conseguimos a instituição de acolhimento em 6 meses. E eu digo que foi a melhor solução possível, a do consórcio, que foi construída mediante diálogo, ouvindo as partes interessadas. Muitas vezes a sentença poderia ser pior, poderia impor uma outra obrigação. Olha, cada município vai ter que ter a sua instituição de acolhimento. E essa solução não era viável. Cada um deles não tinha capacidade financeira para implementar uma instituição de acolhimento. Mas juntos, por meio de um consórcio, por meio do rateio das despesas, eles conseguiram implementar. Nós estamos vivendo um momento hoje, né, dessa pandemia, em que a atuação do Ministério Público também deve ser resolutiva e não demandista. Nós devemos judicializar em última instância, quando não for possível a melhor tutela do bem coletivo, no caso a saúde pública, por meio de acordo. Nós temos exemplos muito bons de atuação resolutiva no Ministério Público de São Paulo envolvendo a Covid. Cito, por exemplo, na área de saúde pública, várias recomendações expedidas pelos promotores da saúde pública de mais de uma centena de municípios do interior do estado de São Paulo, dizendo o seguinte: prefeito, o seu decreto municipal tem que se adequar ao decreto estadual. É isso que o Supremo Tribunal Federal determinou. O decreto municipal não pode violar as restrições do decreto estadual. Ele pode restringir mais, nunca menos. E aí a gente encaminhou recomendações para que os municípios observassem as restrições estaduais e se implementarem uma quarentena municipal, que ela esteja em consonância com a quarentena estadual. A esmagadora maioria das recomendações foi acolhida. Não houve a necessidade de judicializar a tutela da saúde pública nestas hipóteses. É um exemplo muito efetivo de atuação resolutiva. E a recomendação, meus amigos, é um instrumento previsto em lei para que o Ministério Público defenda bens coletivos sem a necessidade de judicialização. Embora ela não tenha um efeito vinculante, ela coloca o gestor público numa situação de que ele sabe que, se não acolhida a representação, fatalmente ele será alvo de uma ação civil pública. E a ação civil pública pode ser pior para os interesses do município. É muito melhor ele acolher uma recomendação, inclusive negociando os termos da recomendação, fazendo uma contraproposta, do que simplesmente dar banana para a recomendação e esperar a ação civil pública. Então é um instrumento que se mostra muito efetivo. Um outro problema envolvendo a Covid, que teve uma atuação agora importante do Ministério Público em São Paulo, é a questão das mensalidades escolares. Eu tenho filha no ensino infantil. Muitos de vocês têm filho no ensino básico, no ensino infantil, e nós estamos nesse dilema. E aí, continuo pagando a mensalidade integral, mas eu não estou recebendo o mesmo serviço? A escola não está tendo a mesma despesa, porque ela não está tendo despesa com alimentação, não está tendo a mesma despesa com material de ensino, não está tendo a mesma despesa com energia elétrica. Então, qual que é a orientação técnica hoje do Ministério Público de São Paulo? Para que as partes façam negociação e para que as escolas concedam descontos, sempre que demonstrada essa redução dos seus custos. E, invariavelmente, na maior parte das vezes, isso vai acontecer, né? Então, ao invés de ajuizar uma ação civil pública, o que os colegas que têm atribuição para a tutela do consumidor estão fazendo? Eles estão encaminhando recomendação para as escolas daquela comarca, para que elas apresentem uma prestação de contas aos pais. E nesta prestação de contas vai ficar claro, de maneira transparente, se a sua despesa aumentou ou diminuiu, o que vai abrir um espaço para negociação, para a redução das mensalidades escolares. É muito mais efetivo do que entrar com uma ação civil pública e aguardar 2 anos, 3 anos de discussão sobre isso. Até porque é um tema extremamente complexo. A solução vai depender das características de cada escola, de cada comarca. Não tem uma solução única para isso. Uma escola que tem 20 alunos não vai poder ter a mesma solução que uma escola que tem 2.000 alunos. Então, caso a caso, através da negociação, nós vamos encontrar a melhor solução para esse conflito. Um outro exemplo de atuação resolutiva, também na pandemia, no ambiente de pandemia, nós encontramos na questão envolvendo as passagens aéreas, né? Cancelamento, remarcação, reembolso.
houve uma negociação entre o Ministério Público Federal, entre a Associação Brasileira das Empresas Aéreas e entre a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e essa negociação chegou a bom termo. Foi celebrado um compromisso de ajustamento de conduta, estabelecendo quais são as obrigações das empresas aéreas, né? E remarcar até o final do ano, a questão do reembolso, a questão do cancelamento, tudo isso ficou convencionado num compromisso de ajustamento de conduta. Então todo mundo que estiver envolvido numa situação dessa vai ter amparo nesse compromisso de ajustamento de conduta que vai valer para todo o território nacional. Veja que maneira resolutiva para bem proteger os interesses dos consumidores. Muito mais eficaz porque foi uma solução negociada com as partes envolvidas, Senacom, Associação das Empresas Aéreas, elas vão cumprir porque elas participaram da negociação. Elas estão cumprindo. Essa é a ideia da solução por meio da autocomposição, meus amigos. Então nós temos aí inúmeros exemplos de solução negociada para tutela de bens coletivos. Aí, para finalizar o nosso bate-papo, um último exemplo que é muito atual e que vocês vão estudar, e a gente trata isso no nosso livro, a nova edição, a 10ª edição, vem com bastante informação. A maior atualização foi neste ponto, é que agora admite-se a autocomposição, inclusive na tutela do patrimônio público. Tutela do patrimônio público, atos de improbidade administrativa, hoje eu posso me compor com um agente ímprobo, eu, Ministério Público, não só posso como devo. A solução será mais adequada, mais efetiva e mais eficaz. Por muito tempo se discutiu, né, meus amigos, se nós podemos ou não fazer acordo na esfera de improbidade administrativa. Havia duas posições. Para uma primeira posição, mais conservadora, não se admitia acordo na esfera de improbidade. A lei de improbidade, no artigo 17, parágrafo 1º, com a sua redação originária, veda expressamente qualquer acordo na esfera de improbidade. Essa era a primeira posição. Havia uma segunda posição, defendendo a tese de que essa norma havia sido tacitamente revogada por outras normas do microsistema de tutela do patrimônio público. Então, admitia-se sim a autocomposição na esfera de improbidade administrativa. E essa discussão ela vinha sendo travada de uma maneira muito feroz aí nos últimos tempos. Mas a lei anticrime, a lei 3.964 de 2019, ela esvaziou essa discussão, porque ela alterou a redação do artigo 17, parágrafo 1º da lei de improbidade administrativa, e hoje não há mais nenhuma discussão, dúvidas não há, de que é possível sim a autocomposição na esfera de improbidade administrativa. E a nova redação do artigo 17, parágrafo 1º, trouxe até uma nova nomenclatura, né, para essa autocomposição na esfera de improbidade. Nós damos a essa autocomposição o nome de acordo de não persecução civil, que nada mais é do que a autocomposição na esfera de improbidade administrativa. Se por um lado representa um grande avanço, que esvaziou essa discussão, então hoje cabe acordo. Por outro lado, a norma fala em não trazer parâmetros, ela não parametrizou o acordo, ou seja, quais são os requisitos? Se você for estudar o artigo 28A do CPP, com a sua nova redação, trazida pela lei anticrime, estão lá os requisitos, né, do acordo de não persecução penal, estão claros lá, mas o acordo de não persecução civil, a lei não traz quais são os requisitos. Além de não trazer quais são os requisitos, ela não traz qual que é o procedimento. Como é que eu faço esse acordo? Eu, Ministério Público, quero fazer. Como que eu vou fazer? Precisa homologar em juízo? Não precisa? Quais sanções eu posso incluir? O que pode ser objeto desse acordo de não persecução civil? A lei é omissa. Isso vai exigir de nós, operadores de direito, vai exigir da academia, da doutrina e da jurisprudência uma reflexão mais profunda sobre essa questão, né? Vários temas que estão em aberto, porque a lei não trouxe regulamentação. Então, quem está legitimado a celebrar o acordo? Qual a natureza jurídica desse acordo? Quais são os pressupostos desse acordo? Em qual momento eu posso celebrá-lo? É só na fase extrajudicial? Cabe na fase judicial? Até que momento? Até a contestação? Até o trânsito em julgado? A lei é silente. Nós enfrentamos todas essas questões na nossa doutrina. Vocês vão encontrar as nossas respostas, as nossas sugestões de respostas,
a essas questões na nossa doutrina. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, eu que estou aqui no chão de fábrica, eu sou promotor do patrimônio público em Santos. Hoje eu tenho atribuição para a defesa do patrimônio público na comarca de Santos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa possibilidade agora, prevista expressamente, representa um grande avanço à tutela do patrimônio público. Nós tínhamos estudos importantes, inclusive do Conselho Nacional de Justiça, que revelavam que a ação de improbidade administrativa ela vinha se mostrando inefetiva para a tutela do patrimônio público. Na maior parte das vezes não há recomposição do patrimônio público lesado. Você fica discutindo se aquele agente é ou não responsável por 8 anos e ao final desses 8 anos você não tem nenhuma garantia de que o patrimônio público será recomposto. Por quê? A ação de improbidade ela não traz a garantia de que aquele agente público vai cumprir a sentença, vai cumprir a sanção. Na maior parte das vezes você não encontra no patrimônio dele bens que bastem para a recomposição do patrimônio público lesado. Diferente de um acordo. Quando ele celebra um acordo, ele voluntariamente recompõe o patrimônio público e de forma imediata. Olha que vantagem. Aqui na Promotoria do Patrimônio Público de Santos, nós já vínhamos celebrando o acordo antes mesmo da alteração da lei de improbidade. Nós já tínhamos como referência a resolução 179 do Conselho Nacional do Ministério Público, que é lá de 2017, que já autorizava você celebrar um compromisso de ajustamento de conduto na esfera de improbidade administrativa. Então nós já vínhamos celebrando e agora com maior razão continuaremos celebrando. Para vocês terem uma ideia, eu citei o exemplo do Nucam lá em Belo Horizonte, que o índice de resolutividade é de 90%. Sabe qual que é o índice de resolutividade extrajudicial na minha promotoria do patrimônio público aqui em Santos? É de 100%. Todos os agentes ímprobos que foram convidados a celebrar um acordo, que houve essa negociação transparente e leal, 100% aderiu à proposta do Ministério Público. Então, casos que levariam 8 anos para a gente obter uma sentença condenatória para buscar a recomposição do patrimônio público, nós já estamos conseguindo recompor o patrimônio público de imediato. Olha só a vantagem dessa inovação no ordenamento jurídico. E é claro que nós temos muitas questões a serem enfrentadas pela academia, pela doutrina e pela jurisprudência, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que foi um grande avanço. E venha ao encontro dessa ideia de Ministério Público resolutivo. O compromisso do MP brasileiro não é com a judicialização do conflito. Tira o problema da mesa do promotor, põe o problema na mesa do juiz. Essa é a visão demandista de atuação do Ministério Público brasileiro. O compromisso do Ministério Público brasileiro é com a solução adequada, célere e eficaz daquele conflito. Para ele ser garantidor do acesso à justiça, a sua atuação tem que ser resolutiva. Essa é a ideia de Ministério Público resolutivo, que hoje vem sendo muito bem empregada, principalmente pelos novos operadores de direito, pela nova geração, que já tem muito clara essa noção contemporânea de acesso à justiça. Eu só vou me sentir útil como operador do direito se eu conseguir que aquele direito seja concretizado, que aquela tutela seja completa, efetiva e adequada. Do contrário, não vou me sustentar, não vou me conformar. Essa é a ideia do Ministério Público resolutivo, que se aproxima da sociedade, se aproxima dos grupos cuja tutela a lei lhe confere a legitimidade, mas que, se ele não se aproximar, ele não vai ter legitimidade social. Ele vai ter só legitimidade legal. Isso não basta mais nos dias de hoje. O Ministério Público resolutivo ele tem que buscar a resolutividade, a legitimação social para a sua ação. Meus amigos, essas eram as ideias que eu queria trazer para vocês sobre Ministério Público resolutivo, essa postura resolutiva do Ministério Público. Já foi cobrada em prova de segunda fase do Ministério Público do Paraná. Discorra sobre o Ministério Público resolutivo. E essa informação às vezes você não encontra nos manuais, vocês vão encontrar na nossa obra Interesses Difusos e Coletivos, que já está na 10ª edição. Muita gente me pergunta, vem me perguntando sobre o volume 2 da nossa obra. O volume 2 está chegando, meus amigos, já está no forno. A ideia é que em maio nós já consigamos lançar. Nós enfrentamos esse problema da pandemia que desacelerou a produção da gráfica e acabou atrasando um pouco do lançamento da obra, que vem
completíssima, assim como o nosso volume 1. Agradeço a atenção de todos vocês que participaram aqui da live e convido vocês a me seguirem no perfil do Landolfo Andrade no Instagram. O meu perfil é uma extensão do nosso livro, uma extensão das aulas que eu dou nos cursos. Lá eu trago informações em tempo real, qualquer novidade no plano normativo ou jurisprudencial envolvendo direito coletivo, vocês vão encontrar no meu perfil. Hoje, por exemplo, eu publiquei uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que considera que a pretensão de reparação civil de danos causados ao meio ambiente é imprescritível. Outras informações nós trazemos no nosso perfil. Eu tenho também um canal no YouTube, Landolfo Andrade, e esse canal ele tem 3 objetivos. Eu também compartilho conteúdo do direito coletivo, só direito coletivo, tanto a parte processual como a parte material. Eu compartilho depoimentos de colegas recém-aprovados nos concursos públicos, para que eles, de maneira bem honesta, dividam com vocês a experiência deles, o método que eles utilizaram, a bibliografia, planejamento, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Tem depoimentos muito legais lá no meu canal Landolfo Andrade. E também tem uma outra proposta que é responder as dúvidas de vocês, que é o link, a playlist Pergunta que eu respondo. Estou esperando as perguntas de vocês para a gente ampliar, levar esse bate-papo para outras horas, para outros momentos, porque se você, como eu, é um apaixonado pelo direito coletivo, então nós temos muito para conversar, muito para trabalhar junto em prol da tutela dos bens coletivos. É para isso que eu estudo, para afinar o meu instrumento, para fazer da minha profissão um instrumento de transformação da realidade social. É para isso que serve o meu estudo. E quando eu consigo compartilhar isso com vocês, isso me faz muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo aqui e até os nossos próximos encontros. Forte abraço, fiquem com Deus aí, galera.